qualquer negócio, digo, olha, você, até hoje, já teve 70 anos de vida com chance de mudar. E eu só vi você infernizar o mundo. O meu acaba aqui. Ou você muda e se converte, ou então, olha, vá brigar com as paredes. Mas eu não tolero isso aqui não. E às vezes, você, por amor à própria pessoa, você tem que criar esse estado de isolamento. Tem gente que pensa que amor é um ato de inclusividade do mal na vida, e não é. O amor frequentemente ama dizendo, chega, daqui não passa, senão eu sou um colaborador, um cúmplice dessa maldade, e eu não o serei. De modo que pode parecer duro o que eu estou dizendo, mas é simples assim. Primeiro é se enxergar e quebrar a obediência, essa malignidade. Segundo é desvendá-la, é desnudá-la, dizendo, olha, eu saco você, sei que você é assim. Terceiro é dizer, a continuar a ser assim, o tempo comigo acabou. Você já me fez mal demais na vida. E você faz mal a tudo que está aqui nessa casa. Você não é uma filha da paz. Como Jesus disse aos discípulos lá em Lucas 10. Quando vocês forem entrar numa casa, dizei, paz seja nesta casa. Se aí houver nesta casa um filho da paz, entrai e permanecei naquela casa. Mas se não houver ali um filho da paz, saí e ide à procura de outra coisa, casa. Veja como é sério esse negócio de você encontrar pelo menos uma referência de paz numa casa para poder estar. Numa casa, numa habitação, com telhado, com moradia, para comer, para beber. Não há nenhuma metáfora espiritual ali, é bem concreto. Quando chegardes numa casa, dizei, paz seja nesta casa. Se houver um filho da paz, entrem e fiquem. Mas se não houver, a vossa paz seja sobre vós e vão para outro lugar. Agora imagina o que é você ficar e adotar uma mãe que, além de não ser filha da paz, é uma filha do ódio, da maldição, da guerra, da desgraça. Tem que ter um limite para isso também. E esse limite não é desamor. É amor, é autopreservação, é preservação do marido, é preservação dos filhos, é preservação da própria alma e é a pedagogia de amor com a mãe, que provê para ela um canto, que se ela precisa de ajuda, ajuda, se ela ficar doente, a socorre, mas deixa claro, pode ser que ela acorde. E se não acordar, também não se faça de toda poderosa, porque você não tem esse poder todo de determinar quem acorda, quem não acorda, quem entende, quem não entende. Não fique cativo dessa neurose redentora e messiânica, porque a gente não pode assumir essa responsabilidade sobre a consciência dos outros. Mas é fazer isso com simplicidade, como eu estou dizendo. E aí, brother? É isso aí, Caio. Caso de família tem muito aqui, por exemplo. Caio, não sei o que eu posso dizer para você. Me ajuda conforme a palavra, mas vou resumir um pouco de mim. Eu venho de uma família complicada. Perdão. Eu venho de uma família complicada. Meu pai bebe todos os dias. Meu pai bebe todos os dias, ele encharca. Ele é grosso com a minha mãe e nem liga para os filhos. Meu irmão, de tanto ir na Igreja Universal e outras, virou o próprio diabo. Todos os dias ele arruma briga, confusão em casa, amaldiçoa com palavras fortes a nossa vida. Agora minha mãe é um amor, carrega tudo nas costas. E eu fiquei desanimado com tudo isso. Sei que Deus não tem culpa. Mas oro todos os dias e não adianta, cada vez piora. Estou tendo até pesadelos de estar sendo possuído pelo demônio, Caio. Coisas esquisitas acontecem. Não sei se é da minha cabeça, mas eu queria muito que me ajudasse conforme a sua experiência e a sua sabedoria, cara. Qual é a idade dele ou dela? Ele não revela, é um homem. É importante, né? Vamos aguardar, né? Se fosse um garoto de 14 anos, eu não posso dizer a mesma coisa que eu diria para um rapaz de 25, 30, claro. 38.
Então diga a sua idade, por favor. Vamos Todo aguardar. mundo deveria ter o hábito de dizer, tenho tantos anos. No chat, né? Que faz toda a diferença, né? Claro, Pode depende. ser uma criança de 12, escrevendo, o que eu vou 12. dizer? Se eu sou uma pessoa adulta, eu diria, olha, saia dessa casa. Porque é outro mito evangélico, é não sair de casa. Quando para Jesus isso é uma coisa assim, quase estimulada, né? E na realidade no livro de Gênesis é um mandamento. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher. Isso lá em Gênesis é no casamento. Mas em Jesus é para ser discípulo. Frequentemente, quando pai e mãe significam antagonismos ao Evangelho, quando a família significa antagonismo ao Evangelho, Jesus disse, olha, aquele que deixar, não assim por deixar, por causa de uma circunstância dessa, aborrecer não no sentido de odiar, mas no sentido de dizer, eu não comungo com isso, e deixar aquele convívio de pai, de irmão, de irmãs, chega até a dizer de mulher, de marido, em algumas circunstâncias, por causa do reino de Deus, porque chega e diz, o meu espírito não comunga com a maldade, e eu não vou ficar aqui, se não tiver essa coragem, não vai conseguir ser meu discípulo. Não vai dar para ser. Então é como um cara que resolve viver a vida de Sadraque, Mesaque e Abidênego na fornalha de fogo ardente em Babilônia, fazer da fornalha a residência. Sadraque, Mesaque e Abidênego foram jogados lá atados, amarrados por ordem do rei. Ou ficar com uma síndrome de Daniel na cova dos leões. Eu sou de Jesus, vou morar nessa cova dos leões. Que coisa maravilhosa, eu estou aqui, eu e os leões. Com 30 anos de idade. E o cara ali, Senhor, amarra este, amarra aquele outro. Pelo amor de Deus. Jesus não fez isso nem com a família dele. Qual foi a atitude de Jesus para com a família dele quando a família de Jesus achou que ele estava louco? Marcos 3 diz que a família dele, ouvindo dizer o que ele fazia, disse, está louco. Imagina só, Maria e os irmãos e irmãs de Jesus com esse diagnóstico. O primogênito da casa enlouqueceu. E diz, e saíram para prendê-lo. Está escrito aqui, Marcos 3. Aí tem lá uns intervalos de curas, de coisas que Jesus faz, aí diz, entre mentes, chegaram a mãe e os irmãos de Jesus lá no lugar para prendê-lo. Para sequestrá-lo e levá-lo. O hospício mais próximo. Para interromper o fluxo do reino. Aí manda um recado, porque Jesus está dentro de uma casa, a casa está tão lotada que eles não conseguem entrar. Aí manda um recado lá para dentro. Manda dizer lá para o meu filho, disse Maria, que ou então um dos irmãos dele, o Tiago, Judas, Simão, seja lá quem tenha sido, ou muitos juntos, digam lá para ele que a família dele está aqui, que a mamãe está chamando, que os irmãos, nós estamos todos aqui chamando ele para ele vir aqui falar com a gente agora. Aí chega alguém com um recado lá dentro, Senhor, Tem um pessoal. tua mãe, teus irmãos estão aí fora e te chamam. Aí Jesus, já sabendo o que era, olhou assim em volta e disse, quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos e as minhas irmãs? Olha que coisa linda. Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos e as minhas irmãs? E olhando em volta para cada velhinha, velhinho, senhor, senhora, homem, mulher, jovem, adolescente, menino, menina, olhando em volta na sala, olho por olho, ele disse, eis aqui as minhas mães, os meus irmãos, as minhas irmãs, porque em verdade eu vos digo que minha mãe, meu irmão, minha irmã, é apenas e tão somente
todo aquele que faz a vontade de Deus e a pratica. Na cruz, Maria estava lá, junto com Jesus. E o apóstolo João também estava. João era filho de Zebedeu, irmão de Tiago, tinha pai, tinha mãe, tinha casa. E Maria tinha filhos e filhas atrás de si. Mas o que foi que Jesus fez? Num dos falar dele na cruz, ele disse a Maria: eis aí o teu filho. E disse a João: eis aí a tua mãe. Daquele dia em diante, João levou Maria para casa até o fim da vida de Maria. Mostrando que no reino de Deus não existe essa filiação, né? Não, essa tirania do DNA como escravidão. Mas a religião transformou isso numa escravidão. Então o cara, supostamente, para honrar pai e mãe, ele fica ali apanhando numa bagaça de uma vida desgraçada. São os filhos de Hitler. Sofrendo até se matarem, se suicidarem. Quando o Evangelho trata tudo com outra leveza. Pai e mãe, eu os honro também quando eu tenho a coragem de deixá-los para não corromper minha alma, não adoecer o meu espírito. Estarei sempre disponível para o bom socorro, mas nunca para o conluio, nem para o banditismo e nem para as relações de codependência enfermiça. Nesse sentido, jamais. E isso não procede do Evangelho, o Espírito que ensina dessa forma. Talvez falte para muita gente entender que esse chamado, e eu coloco esse chamado entre aspas, especialmente da religião, de mudar e converter e convencer o mundo, não resiste à realidade de mudar e converter o meu coração. Se eu não olho e não me preocupo com o meu coração, eu vou esquecer que muitas vezes a ambiência, no caso esse convívio com a família, pode me fazer mal, pode me corromper e me adoecer, inclusive. Então, o trato do meu coração, olhar para o meu coração, para aquilo que eu estou me transformando, inclusive no convívio, não deixa de ser uma maneira de enxergar o outro, inclusive, em amor, porque se eu piorar, eu só vou contribuir para que aquilo também piore. Então, se você não se volta para o teu coração, a história fica muito mais complicada, né? Isso não é egoísmo de maneira nenhuma. E nem é chamado de seita. O chamado de seita é aquele: o pai está legal, a mãe está legal, está todo mundo legal, a seita pega um garotinho, uma garotinha de cabeça frágil, e aí convence o menino ou a menina contra o pai, contra a mãe, contra tudo. É o oposto. Isso aí é aquele caso de que está tudo ruim, e a pessoa, para sobreviver, tem que sair daquilo ali. Ou então, às vezes não está tudo ruim, mas chegou a hora. Tem hora de deixar pai e mãe. Ou tem aquele momento de um chamado para deixar pai e mãe. Como não havia nada errado entre João, Tiago e Zebedeu, até trabalhavam juntos na indústria pesqueira deles lá na Galiléia. Mas Jesus chegou, passou e chamou a João e ao seu irmão Tiago. E eles, deixando tudo, inclusive o pai, o seguiram. É coisa de gente adulta. A minha mãe não está aqui, está lá em Manaus. Eu adoraria que a gente pudesse morar juntos, que ela morasse numa casa ali. Que todo dia eu pudesse sair de casa, ir até lá, sentar, tomar um chá com ela, bater um papo, conversar, balançar uma cadeirinha na varanda, assim, gostosa. Não dá. Por quê? Porque houve uma época em que eu tive um chamado tão forte que disse: deixa teu pai e tua mãe e vai. E eu não consegui voltar definitivamente nunca mais até hoje. Provavelmente nunca mais consiga na vida. Eu os visitava quando meu pai estava vivo. Hoje eu visito a minha mãe, eu a trago aqui. Mas a vida é assim, a adulteza é assim, a maturidade é assim. E não pode ser diferente. Do contrário, você fica amarrado nesses grilhões de pseudo-vínculo familiar que de fato são cárceres desgraçados. Está um indivíduo ali morrendo, um outro que não se converte ao bem, só vive para amaldiçoar, 50 anos de desgraça só na vida dela, ela ainda obrigando o marido e filhos a carregar esse karma
Pelo amor de Deus, tem um limite. Pare. Pare já. E aí? 29 anos o cara tem. 29, ó. Tá. Eu com 29 anos já tinha 4 filhos. Já tinha pregado no Congresso Brasileiro de Evangelização como representante da Igreja Evangélica na minha época, onde todas as lideranças evangélicas estavam reunidas, pastoreava milhares de pessoas, era um homem feito, há muito tempo. Com 29 anos, meu pai e minha mãe nunca tirariam uma onda dessa contra mim, de ficarem me amaldiçoando minha casa, meus filhos, minha vida, jamais, porque ia ser fazer isso uma vez e na segunda eu já não estaria lá. Eu os visitaria em oração para ver se haviam melhorado. Mas não ficaria nessa. É que é uma entrega, às vezes, muito grande ao estado perverso de coisas. Não é? É uma opressão consentida por uma casta espiritual maligna que às vezes está dentro da casa da gente. E no Evangelho não existe esse chamado para sofrer essa doença. E aí? Caião. Que olha, é mais fácil, infinitamente é simples, limpar uma casa mal assombrada. Mas ninguém tem o poder de fazer um ser humano com vontade própria, com livre-arbítrio, com volição, chegar lá e dizer, eu vou limpar minha mãe. Não rola. Não, ela vai ter que querer. A casa não tem vontade própria. Eu chego lá em nome de Jesus e expulso os elementos alienígenas daquilo ali. Agora, um ser humano não é assim, ele tem que querer ser curado. Então, se não quiser, bye bye planeta Terra, volto, ajudo, colaboro, mas não fico. Cara, comecei a me sentir perturbada com uma pessoa que virou líder da minha vida. Por pouco ela não se tornou um fantasma. Até a presença dela me fazia sentir cólicas. Vixe. Não suportando mais sair desse ministério. Há 2 anos, quando o ouvi pregar sobre não entregar o que é santo aos cães, Caio, por muito pouco minha vida não foi engolida por essa líder. Ela nunca soube de minhas agonias, mas me doía as ações desumanas dela em nome de Jesus. Hoje a gente se fala, se cumprimenta, mas decidi que sobre mim ela não tem mais força. Estou livre, obrigada. Foi Amém. difícil, mas eu rompi. Amém. Demorou, mas graças a Deus. Né? Não devia nem ter iniciado. Quando a gente anda no Evangelho, muita coisa é prevenível. Sabe? É prevenível. Porque a maioria das pessoas não tem o dom de uma dissimulação tão profunda assim. Não. Se você anda com o mínimo de bom senso, de discernimento, você sente os traços, o narcisismo, as expressões de controle, de dominação, que a maioria não tem. A maioria fica tão empolgada, chega tão cegada pela luz ofuscante, artificial da religião, que o cara se entrega, ele fica como que olhou para um spotlight, para um refletor um tempo, fica cego, bota a cara dentro daquela luz artificial e fica encandeado como um bichinho no mato na estrada. Aí, por que tanto bicho é atropelado por carro à noite? Porque olha na direção do farol e fica, a incidência de luz é tão súbita que a pupila dele se dilata tão subitamente, ele fica cego e não sai do lugar e o carro passa por cima. É o que acontece com a religião, com as suas luzes artificiais, com os seus carismas artificiais, nessas seitas hipercarismáticas, com líderes hipercarismáticos e narcisistas e cheios de poder e de certezas que ninguém mais tem, de conhecimentos que o resto não possui. Aí chega alguém ali, bem intencionado, mas ignorante da palavra do Evangelho, sem discernimento, olha para a luz e se encandeia. Aí fica cego um tempo. Quando vê, já andou com a pessoa um tempão, já está no buraco, muitas vezes. Né? Está sendo conduzido. As pessoas são muitas vezes dominadas pelo medo, né? Até a incerteza, a falta de confiança de que Deus é bom de verdade, no amor de Deus, leva
a esse estágio de medo, porque normalmente esse é o canal desse tipo de líder, né? Eles comandam a partir da ameaça velada ou direta, mas é sempre o medo, né? Com certeza. Eu estou com a garganta hoje muito dolorida. Amanheci, eu estou precisando entrar ali e jogar uma aguinha fresca na garganta. De modo que agora é 12h35, a gente começou um pouquinho atrasado. 11h35. Nós vamos, aliás, 11h35, nós temos ainda praticamente 40 minutos de conversa. Vamos perder só 5, 6 minutos, tá bom? Rapidinho. Rapidinho, eu volto já.